Bom, novamente bom dia. Eu intitulei a minha comunicação Concentração, é o título da comunicação, Concentração ou Difusão do Poder, sobre a crítica de Foucault ao marxismo. Então eu vou falar de Foucault e vou falar de Marx, mas eu vou concentrar minha análise neste conceito de poder. Quando eu, José Maurício, Álvaro e Brasília organizamos a mesa, cada um de nós redigiu uma pequena ementa dando a notícia sobre aquilo que discorreria aqui neste encontro. Até eu pensei que essa ementa apareceria. Imagino que a programação é algo muito grande, o livro já é volumoso, mas na medida em que não aparece a ementa no livro, até vou lê-la porque eu acho que dá um quadro geral daquilo que pretendo falar para vocês. Eu tinha escrito o seguinte: Michel Foucault refere-se em diversos textos, entrevistas e palestras, criticamente àquilo que seria o conceito tradicional de poder. Ele critica especificamente o marxismo porque, segundo ele, o marxismo aceitaria esse conceito tradicional. Reprova em tal conceito a sua ambição de generalização e de sistematização, a importância indevida que se concederia à ação repressiva e o fato de o poder ser concebido como algo concentrado institucionalmente no Estado e socialmente em uma determinada parcela da sociedade. Foucault sustenta que não possui e que não pretende desenvolver um conceito geral alternativo de poder, mas apenas analisar o poder onde ele se manifesta. O objetivo do nosso trabalho, dizia eu na ementa, é o de refletir sobre essa crítica de Michel Foucault. A nossa estratégia consistirá, primeiramente, em distinguir os diversos centros de poder e, em seguida, procurar evidenciar a dependência desses diversos centros e relações de poder frente ao poder político concentrado no Estado capitalista. Para tanto, iremos nos apoiar em algo que poderíamos denominar sociologia de instituições, como a empresa, os sindicatos, a escola, os partidos políticos, etc. Então era essa o que eu tinha concebido e imaginado como ementa quando pensei a minha comunicação. Como introdução daquilo que direi, vou fazer primeiramente alguns esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é que eu não vou considerar o conceito de poder e suas transformações ao longo da obra de Foucault. Como se sabe, o próprio Foucault avalia que somente no início da década de 1970 ele teria adquirido clareza de que o eixo de suas pesquisas era o problema do poder. Numa conhecida entrevista que Foucault concedeu a S. Azumi, datada de 1977, ele afirmou o seguinte: durante muito tempo acreditei que aquilo que eu corria atrás era uma espécie de análise dos saberes e dos conhecimentos, tais como podem existir em uma sociedade como a nossa. O que se sabe sobre a loucura, o que se sabe sobre a doença, o que se sabe sobre o mundo, o que se sabe sobre a vida. Ora, continuava o Foucault, não creio que esse era o meu problema. Meu verdadeiro problema é aquele que, aliás, atualmente é o problema de todo mundo: o poder. Então nós iremos considerar uma fase específica da obra de Foucault, situada em meados da década de 70, e que compreende textos publicados na Microfísica do Poder, no primeiro volume da História da Sexualidade, e outros textos que citaremos ao longo da intervenção. Eu estou iniciando, ou pelo menos ainda a caminho, numa pesquisa de
crítica sobre a concepção Foucaultiana de política. O que eu vou dizer aqui deve, então, ser evidentemente entendido, ouvido com certo espírito crítico e com certo cuidado, mais do que aquele espírito crítico e cuidado que dedicamos normalmente àquilo que ouvimos e lemos, não é? Em 1976, ano da publicação do La Volonté de Savoir, Michel Foucault esteve no Brasil. Ele proferiu em Salvador da Bahia uma palestra na qual resumiu as suas críticas àquela que seria, segundo ele, a noção tradicional e burguesa de poder. Pouco tempo antes, ele tinha passado pela cidade de Campinas, no interior de São Paulo, onde, na sede do Centro Acadêmico de Ciências Humanas da Unicamp, proferira palestra semelhante. O que ele disse aos estudantes da Unicamp não foi gravado, mas o texto da palestra de Salvador foi publicado pela revista Magazine Littéraire, no número de setembro de 1994, e depois saiu num dos volumes do Die Écrit. Foucault sustenta nesse texto que a visão tradicional e burguesa, eu acho muito importante esse texto, porque ele faz um balanço do que ele estava pensando naquele período. E faz um balanço polemizando com o conceito tradicional de poder. Ele sustenta nesse texto que a visão tradicional e burguesa do poder seria a mesma que encontraríamos nos autores marxistas de então. Sugere que os marxistas não estariam nessa questão, acompanhando exatamente a obra de Marx. Marx, para Foucault, teria uma visão do poder mais próximo da sua Foucault. As ideias que Foucault apresenta nesse texto são teses conhecidas dos leitores de sua obra. Ele as enumera uma a uma, 4 teses, e as apresenta de maneira polêmica. Eu vou denominá-las teses críticas. Primeira tese crítica: não existe um ou o poder, mas sim vários poderes. Cada um desses poderes teria a sua especificidade histórica e geográfica. O próprio Marx pensaria, segundo Foucault, dessa maneira, quando analisa em O Capital o poder do capitalista no local de trabalho. Esse poder seria específico frente ao poder jurídico existente no resto da sociedade. Diz Foucault, Marx mostrou que o poder patronal no local de trabalho é impermeável frente ao poder de Estado. E conclui em sua tese número 1, afirmando: a sociedade é um arquipélago de poderes diferentes. Nesse caso que temos aqui, concluo eu, seria errôneo falar em poder de uma classe. O poder seria socialmente difuso, não estaria concentrado numa parcela da sociedade. Segunda tese crítica, ele enumerava assim mesmo na palestra: esses diversos poderes não devem ser compreendidos como uma espécie de derivação de um suposto poder central. Ao contrário, diz Foucault, foi a partir dessas pequenas regiões de poder, a propriedade, a escravidão, a fábrica moderna, o exército, que puderam se formar, pouco a pouco, os grandes aparelhos de Estado. A unidade estatal, é o Foucault falando, é, no fundo, secundária em relação a esses poderes regionais específicos, os quais vêm em primeiro lugar. Apesar de os marxistas insistirem na centralidade do Estado, Marx, na obra O Capital, estaria, segundo Foucault, próximo desse esquema, que apresenta o poder como uma rede de poderes específicos. Nesse caso, concluímos, seria errôneo falar em concentração de poder no Estado. O poder socialmente difuso seria também institucionalmente difuso. Terceira tese crítica. Esses poderes específicos, locais e regionais, têm por função primordial produzir aptidão, eficiência. A função principal de tais poderes
não é, portanto, a de proibir, a de impedir, de dizer você não deve. Falando na função produtiva da nova organização militar, que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XVI e XVII, Foucault destaca 2 pontos. Primeiro, que a mudança organizacional das Forças Armadas foi provocada pela tecnologia. O Foucault diz o seguinte: uma descoberta técnica, o fuzil de tiro rápido, teria provocado essa mudança organizacional. E, em segundo ponto, que tal mudança visou a eficiência das Forças Armadas como produtora de mortes, e não, absolutamente, a proibição. Está subentendido que, segundo Foucault, a visão tradicional, burguesa e dos autores marxistas considera erroneamente o Estado como instituição fundamentalmente repressiva. É esse o alvo polêmico dessa terceira tese do Foucault. Quarta tese crítica. Esses mecanismos de poder, esses procedimentos, devem ser considerados como técnicas, isto é, como procedimentos que foram inventados, aperfeiçoados, que não cessam de se desenvolver. Nesse caso, a análise do poder deveria concentrar-se nos métodos utilizados para o exercício do poder e não no conteúdo das medidas, dos objetivos almejados e dos seus beneficiários. Ou seja, tem uma problemática aqui, uma pergunta, que se dirige para a tecnologia do poder e silencia sobre a questão de saber a quem serve o poder. Esse é um ponto importante na discussão dessas teses críticas, né? Eu vou fazer em seguida 2 pequenas situações para dar vida a tudo isso que eu disse, que retirei de diferentes textos do Foucault, e que eu acho que sintetizam muito bem isso tudo que eu dissequei aí. O Foucault diz o seguinte numa passagem, poxa, eu fiz o esquema, mas aqui eu esqueci de colocar a referência bibliográfica. Ele diz o seguinte: parece-me com efeito que se nós analisamos o poder privilegiando o aparelho de Estado, se nós analisamos o poder considerando-o como um mecanismo de conservação, se nós consideramos o poder como uma superestrutura jurídica, nós não fazemos, no fundo, mais do que retomar o tema clássico do pensamento burguês, quando ele enfoca essencialmente o poder como um fato jurídico. Privilegiar o aparelho de Estado, a função de conservação, a superestrutura jurídica é, no fundo, russoizar Marx, é reescrevê-lo na teoria burguesa e jurídica do poder. Tem uma passagem também que eu extraí do La Volonté de Savoir, que foi um livro publicado em 76, no mesmo ano da palestra de Salvador, em que o Foucault diz o seguinte, do livro agora: por poder eu não entendo um sistema geral de dominação exercido por um elemento ou por um grupo sobre outro, e cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessariam o corpo social todo. A análise em termos de poder não deve postular como dados iniciais a soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação. Essas são, antes de tudo, formas terminais. Por poder, me parece que é necessário entender, em primeiro lugar, a multiplicidade de relações de força que são imanentes ao domínio que exercem e são constitutivos de sua organização. Por poder, devemos entender o jogo que, pela via das lutas e dos enfrentamentos incessantes, os transforma, reforça e inverte. Essa concepção do poder institucionalmente difuso, socialmente difuso, é uma concepção que todos que participam do debate no pensamento crítico devem saber, voltou a ser revalorizada na esquerda latino-americana e mundial.
por caminhos diferentes e de maneiras bem particulares, tanto o Antônio Negri quanto o John Holloway retomam essa ideia. É uma ideia bastante difundida em ambientes como o Fórum Social Mundial. Não é? A ideia de que é possível mudar o mundo sem tomar o poder é uma ideia, uma proposta de ação política dependente dessa teoria, desta concepção de poder. Então essa discussão tem uma atualidade política também. Não é? Muito bem. Eu pretendo criticar essas considerações de Michel Foucault sobre o conceito de poder da perspectiva do conceito marxista de poder político. E eu penso que essa empreitada poderia ser levada a cabo de duas maneiras. Uma primeira maneira consistiria em nos perguntarmos sobre a problemática teórica subjacente às considerações Foucaultianas. Seria preciso contrastar esta problemática com a problemática marxista, refletir sobre a eficiência de cada uma delas como terreno apropriado para a produção de conceitos pertinentes para o estudo do poder. Essa é a maneira mais aprofundada e consequente de fazer esse exame. Por quê? Porque o Foucault situa o poder no campo das relações interindividuais, enquanto Marx está num outro terreno, numa outra problemática, que situa o poder no campo das relações de classe. Ou seja, há uma heterogeneidade de problemáticas. O Marx tem uma teoria de longo alcance, uma teoria que trata da reprodução das formas de vida social, aquilo que o Marx denominava modo de produção, e trata também da transformação das formas de organização da vida social, uma teoria do processo histórico, uma teoria de longo alcance, na qual o conceito de poder está inserido. O terreno do Foucault é outro. Não há uma pretensão de sistematicidade, não há inserção do conceito de poder em uma problemática que comportaria uma teoria de longo alcance desse tipo. É uma outra. O Foucault, todo mundo sabe, está influenciado pelo pensamento de Nietzsche, não pelo pensamento de Hegel. Mas este não é o caminho que eu vou tomar para criticar o conceito de Foucault. Eu vou fazer uma resposta direta a ele, uma crítica direta, argumento por argumento, que foi mais ou menos como ele procedeu para fazer a crítica do conceito marxista de poder. E é um procedimento válido. Com certos cuidados, você pode encaminhar a discussão assim, sem perder de vista essa diferença de fundo. Muito bem. Eu vou examinar, então, essa ideia de que o poder encontra-se, em primeiro lugar, a ideia de que o poder se encontraria institucionalmente difuso. No desenvolvimento dessa ideia do poder institucionalmente difuso, dois elementos devem ser considerados, tentando responder a essa ideia, negá-la. Em primeiro lugar, a repressão exercida pelo aparelho de Estado, fator que é minimizado ou negado por Michel Foucault. E, em segundo lugar, e este é o ponto que eu considero mais importante, que queria desenvolver, que é o ponto menos conhecido, não é? A ideologia produzida e difundida por esse mesmo aparelho de Estado, fator que Michel Foucault ignora e passa ao largo, por desconhecer a produção marxista sobre a teoria do Estado e do poder político, que já circulava na França quando ele elabora as teses críticas que nós enumeramos. Vejam bem, o marxismo é um campo vasto e heterogêneo. Existem muitas variantes, diversas variantes do marxismo. Aquela que o Foucault conhecia e com a qual ele debatia, e que é uma variante importante, era o marxismo do Partido Comunista Francês, do PCF, que era o marxismo fundamentalmente soviético. Mas já na França da década de 70 e 60, circulava o marxismo do Gramsci. Os cientistas sociais influenciados pelo pensamento do Althusser produziam conceitos de Estado, de política, de classes, num registro muito diferente daquele marxismo do PCF, e essa produção toda o Foucault ignora. Muito bem.
Primeiro elemento, que é o elemento da repressão. A repressão intervém de modo aberto e massivo. Não vou me delongar nisso, porque é aquilo que os marxistas mais insistiram e é aquilo conhecido de todo mundo. Mas não posso deixar isso de lado. A repressão intervém de modo aberto e massivo nos momentos de crise, embora esteja presente no cotidiano dos centros de poder. Há toda uma bibliografia marxista sobre essa matéria e nós não pretendemos nos alongar sobre isso. Lembrarei apenas que o poder que se exerce na empresa, na escola, na prisão, nos hospitais e na família é conferido ou regulamentado por normas legais estabelecidas e fiscalizadas pelo Estado. O poder patronal, paternal, do professor, do médico, do carcereiro é conferido ou regulamentado pelo Estatuto Legal da propriedade privada, no caso do poder patronal, do patropoder, dos diplomas do professor, do médico, que necessitam de reconhecimento e validação legal do Estado, tudo detalhadamente regulamentado, sujeito à fiscalização, aos tribunais, etc, etc. Michel Foucault, como já indicamos, refere-se de modo um tanto negligente à estrutura jurídico-política do Estado e considera algo de importância menor examinar tal estrutura. O Estado acontece, e é isto que eu acho que é necessário lembrar ao conceito Foucaultiano, é que o Estado capitalista reúne um direito e uma organização burocrática de tipo novo, direito e burocracia que foram frutos da Revolução Política Burguesa. E aqui o colega José Maurício discorreu bastante sobre isso, sobre a igualdade abstrata da modernidade. Tanto Marx quanto Lenin chamaram a atenção para esse fato. Contudo, um dos primeiros autores marxistas, eu acho interessante citar o Lenin, porque normalmente o Lenin é percebido como um autor que só pensou o Estado como repressão, o que eu acho um exagero. Contudo, um dos primeiros autores marxistas a tomar esse problema, a nova organização capitalista do Estado, de modo direto e como objeto sistemático de estudo, foi o jurista soviético Pachucanes, na década de 1920. Ele tem aquele livro dele, publicado em português, não é? A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Nikos Poulantzas, um autor otseriano, sob a influência da reflexão otseriana, na sua obra Poder Político e Classes Sociais, retomou a análise de Pachucanes e chegou a uma caracterização inovadora da estrutura jurídico-política do Estado capitalista. Essa obra do Poulantzas foi publicada na França em 1968, teve grande repercussão na época, portanto, 7 anos antes, 6, 7 anos antes do Vigiar e Punir e do primeiro volume da História da Sexualidade. Né? Vamos destrinchar isso um pouco e tentar concluir, que eu tenho só 5 minutos. O direito capitalista iguala formalmente os agentes que ocupam posições socioeconômicas desiguais. Daquilo que o José Maurício tratava, falando em modernidade, eu aqui estou dizendo direito capitalista. E a burocracia de Estado, de modo consistente e harmonioso com essa igualdade formal que é própria do direito capitalista, recruta seus agentes em todas as classes sociais, assumindo nessa medida um caráter aparentemente universalista. Nada disso ocorria nos estados pré-capitalistas. No escravismo e no feudalismo, o direito tratava desigualmente os desiguais, e as instituições do Estado traziam marcada nas suas normas e no seu funcionamento a sua natureza de classe. O direito feudal e o direito escravista instituem as ordens e os estamentos, e o parlamento feudal, o Senado romano ou a Assembleia Democrática Ateniense organizam-se de acordo com essa segmentação jurídica. Basta lembrar a organização dos Estados Gerais do absolutismo francês, que excluía os servos e, dentro dos Estados Gerais, separava uns dos outros os representantes do clero, da nobreza e dos plebeus. Muito bem, no caso do Estado capitalista,
O aparente universalismo da burocracia desdobra-se, e eu uso propositadamente esse termo, desdobra-se nas demais instituições desse Estado, inclusive nas suas instituições representativas. Como o próprio Lenin, havia lembrado numa conferência que proferiu numa universidade soviética em 1919, em contraste com as democracias pré-burguesas, a democracia capitalista pode ser obrigada, pela própria estrutura do Estado burguês e dependendo da luta operária e popular, a acolher os trabalhadores como sujeitos de direito político. O que Nikos Poulantzas destaca é que o direito formalmente igualitário, e aqui nós chegamos no nosso ponto, o direito formalmente igualitário e as instituições do Estado aparentemente universalistas produzem efeitos ideológicos muito importantes. A igualdade formal produz um efeito de isolamento que oculta dos agentes o seu pertencimento de classe e os induz a se pensarem como indivíduos atomizados e singulares. O universalismo, nós estamos retomando um pouco sobre outro enfoque, tratando de um outro problema, a questão da cidadania, sobre a qual José Maurício falou. O universalismo aparente do Estado, por sua vez, produz um efeito ideológico que Poulantzas denomina efeito de representação da unidade, plasmado na figura ideológica do povo-nação. Pois bem, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o marxismo falar do Estado como um aparelho repressivo, um aparelho de interdição. Nós estamos vendo o marxismo tratar do poder como um poder de dizer não, de proibir, de reprimir. Não, nós estamos vendo um enfoque conhecido por todos os cientistas, boa parte do pensamento político de esquerda na França da década de 70, um enfoque que mostra o Estado produzindo efeitos ideológicos que se disseminam por todo o corpo social. Né? A nossa hipótese é que os centros de poder existentes na sociedade capitalista dependem desses dois efeitos ideológicos básicos produzidos pelo Estado. Bom, o meu tempo acabou, eu tinha feito uma análise de 2 ou 3 instituições. Então, eu pediria para fazer só de uma. Você é coordenador. Não, agora você. O chato é que eu acabei dando mau exemplo. Eu vou fazer só de uma, então, e paro por aí. São 2 páginas. A empresa capitalista que Foucault apresenta como um poder impermeável à intervenção do poder jurídico depende direta e duplamente desse mesmo poder jurídico. De um lado, é a lei que institui e garante, como já dissemos, a instituição da propriedade privada. Caso grevistas ocupem uma fábrica ou trabalhadores rurais ocupem uma propriedade agrícola, o capitalista pode, através de uma ação jurídica de reintegração de posse, fazer a força policial expulsar os que atentam contra a propriedade. De outro lado, e aqui voltamos à dimensão ideológica do problema, que é o que mais nos interessa, é o direito capitalista que, criando a igualdade formal, cria no trabalhador a ilusão de que a relação de exploração do seu trabalho é uma relação contratual entre partes livres e iguais. Sob o efeito dessa ilusão ideológica, o trabalhador pode conceber a sua presença na empresa e o trabalho que lá realiza como resultado de uma opção sua. E a exploração da força de trabalho pode se reproduzir de modo mais ou menos pacífico. A autoridade patronal é legitimada por esse efeito ideológico específico. No início do volume 1 de O Capital, mais exatamente na passagem da 2ª seção, a transformação do dinheiro em capital, para a 3ª seção, intitulada A Produção de Mais-Valia Absoluta, Marx, analisando as relações entre o operário e o capitalista, como relações entre vendedor e comprador de mercadoria, no caso a força de trabalho, comenta essa ilusão contratual produzida pelo direito capitalista.
Os proprietários de mercadoria, inclusive o trabalhador que vende a sua força de trabalho, aparecem todos como homens livres, iguais e trocando equivalentes. O trabalhador assalariado é, de fato, juridicamente livre, o que o distingue do escravo e do servo. A proclamação de liberdade é, portanto, uma alusão à realidade. Mas essa alusão é também e principalmente uma ilusão, na medida em que oculta a relação de exploração e de dominação de classe. Como eu disse, eu tinha pensado dizer algo também sobre a escola, né? Vou pular e vou apenas dizer o seguinte, que assim como é possível demonstrar que diversos centros de poder dependem do poder institucionalizado no Estado, é possível demonstrar também que o poder é exercido nesses diversos centros, o resultado do poder exercido nesses diversos centros, ou no plural, os resultados do poder exercido nesses diversos centros, convergem para a reprodução da sociedade capitalista, da propriedade privada, da divisão capitalista do trabalho, no caso da escola, etc. Né? Então, é possível demonstrar, este é o caminho que eu escolhi para falar da concentração institucional e da concentração social do poder, devido a essa convergência de resultados que, sobre a qual eu não pude discorrer aqui. Não é? Evidentemente, não daria um tratamento homogêneo a centros de poder como a fábrica e o hospital. Eu não daria. Dentro da problemática do Foucault, esses e outros centros cabem dentro de uma mesma lista. Do lugar do qual eu falo, evidentemente, alguns itens dessa lista deveriam ser colocados de lado. Mas eu paro por aqui para não ultrapassar mais do que já ultrapassei. Obrigado.